Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostam do Leandro Hassum? Então fica aí que já vamos conversar sobre mais um filme dele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre O Candidato Honesto 2, a sequência ao filme de comédia do Leandro Hassum de 2014, mais uma vez sendo dirigido também pelo Roberto Santucci. Vou pesquisar depois, eu falo se estou certo. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, tem a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um apaixonático, uma apaixonática, venha fazer parte da crítica. E aproveita e me fala se você está gostando aí agora de termos 2 anos. Então, O Candidato Honesto, o filme original de 2014, acompanha a história do João Ernesto, um político que estava liderando aí nas pesquisas de intenção de voto no segundo turno da corrida presidencial, mas acaba tendo um surto de consciência e só consegue falar a verdade. Então isso para um político, evidentemente, é uma coisa bastante prejudicial, já que ele admite todos os esquemas de corrupção que ele estava envolvido, todas as falcatruas que ele estava participando, etc. E agora, no Candidato Honesto 2, a gente tem novamente o João Ernesto como foco principal após a saída dele da prisão. Então, quando ele sai da prisão, ele acaba resgatando um menininho na praia que estava se afogando e, com isso, cai de novo nas graças do povo e pensa que tem novamente uma chance de concorrer para a presidência do Brasil. Então, a direção aqui é do Roberto Santucci, como eu havia dito, e estava correto, então pode anotar isso aí para mim. Mas o Roberto Santucci ele faz um trabalho bem padrão, assim, no que a gente espera das comédias brasileiras de massa, né? Porque acaba que o cinema brasileiro ele é muito povoado por esse tipo de comédia, porque é o que recebe verba aí para ser feito, passa em todo o processo da Ancine, etc e tal, porque tem muitas barreiras de entrada, mas não vale entrar nessa discussão aqui agora, quem sabe fica para outro vídeo, né? O porquê do cinema brasileiro ser recheado de um tipo só de filmes, mas enfim. E a direção aqui não é nada que a gente não tenha visto antes, isso é um ponto que eu acho bastante negativo. Aqui a gente não tem muita inventividade nos planos, a gente não tem ângulos de câmera diferenciados, a gente não tem tomadas muito bem elaboradas, então realmente o Roberto Santucci só faz o padrão que a gente esperaria de uma comédia brasileira, que foca pesadamente no seu personagem principal e depende demais do ator ou da atriz principal para carregar o filme. Então, às vezes, isso funciona, como, por exemplo, o próprio Roberto Santucci já dirigiu a Ingrid Guimarães em De Pernas pro Ar 1 e 2, que são filmes que eu gosto, e também em Até a Sorte Separe 1, que eu gosto, mas os outros filmes, Os Farofeiros, Até a Sorte Separe 2, 3, Qualquer Gato Vira-Lata 2, são filmes que acabam sendo genéricos, com um humor bem questionável e não oferecem nada demais assim, com um produto cinematográfico. A maior técnica cinematográfica que eles utilizam é mais uma cópia dos seriados de TV, né? Então eles usam, por exemplo, vários ângulos de câmera estacionários dentro do mesmo cenário e vão trocando de um para o outro, mais ou menos igual eu estou fazendo exatamente aqui nesse momento para ilustrar esse ponto. Então não é uma direção que eu gosto particularmente, não oferece nada de muito inventivo na fotografia e nem conta a história de uma maneira muito eficiente, depende demais do texto e do Leandro Hassum para funcionar, algo que eu não acho que acontece aqui nesse filme. Então, falando das atuações, eu particularmente gosto muito do Leandro Hassum, eu acho ele um cara bastante carismático, mas aqui o humor dele, que depende muito de monólogos e de questões do exagero e se portando um pouquinho na sátira, ele não funciona tão bem pra mim. Assim, quando ele está sendo bem pontual na sua comparação com a vida real e com o nosso cenário político, ele é mais engraçado. Mas por vezes, esse apesar de ser o tema do filme, não é o tema da comédia. Ele explora às vezes o humor físico, ele explora às vezes o humor situacional do Leandro Hassum com sua ex-mulher, ou então com a sua com seu possível interesse romântico no filme. Então, o filme é uma sátira política até certo ponto, mas o humor dele não reflete isso. E da mesma forma, isso acaba fazendo com que o Leandro Hassum fique meio perdido na narrativa, porque o personagem dele, principal, parece muito inconsistente, porque ele é um personagem que é um político, que às vezes ele é honesto, às vezes não é, meio que invalidando a premissa como um todo, e nada que se encaixa muito bem com um objetivo certeiro de fazer uma crítica precisa do cenário político brasileiro. Então com isso eu vou aqui já pro roteiro, que é o meu grande problema com esse filme, porque ele tenta ser uma sátira política, como eu disse, mas ele acaba tirando para todos os lados, não acertando ninguém. Ele entra muito em questões óbvias de zoar todo mundo aí, Lula, Bolsonaro, Temer, ele zoa todo mundo do cenário da política brasileira, Dilma, etc e tal, mas ele faz isso de uma forma fácil, simples e ele não tem um ponto por trás disso. Então, por mais que seja engraçado a gente ver o Temer como um vampiro, e isso é a única parte engraçada do filme, sério, se você ver o trailer você vai ter as partes mais engraçadas, mas enfim, o Temer vampiro é engraçado, mas por mais que isso seja divertido,
Primeiro que dá uma quebrada na questão da consistência do filme, quando você vê qual é a mensagem final dele, que meio que não existe. E, em geral, cara, o filme não tem uma voz clara, ele não tá criticando o sistema político e falando como é que ele deveria ser. Não, ele tá meio que falando assim, olha, é tudo uma merda e infelizmente vai ser assim que vai ser pra sempre. Então, não é uma mensagem que é pessoalmente impactante assim pra mim, sendo que ela tá tentando agradar a todo mundo e vai acabar irritando todo mundo. Então assim, quem vai votar em qualquer pessoa nessa eleição tem o potencial de ficar ofendido, porque o filme zoa todo mundo sem ter um alvo específico, sem ter um arco específico em mente, sem ter um roteiro traçado para te dar alguma lição. Eu tô meio fora dessa discussão porque eu pessoalmente sou libertário, não sei se vocês sabiam disso, mas eu sou libertário já há algum tempo, né? Eu comecei a acompanhar esse movimento todo lá para 2015, 2014, já fui inclusive de todo o espectro político, então acabei só chegando lá no final depois de ler um livro do Ludwig von Mises. Mas pra mim, cara, que sou libertário, que já tenho uma visão muito crítica da política como um todo e uma visão, digamos, de descrença absoluta no sistema político, eu mesmo não achei que o filme tinha ponto nenhum, porque ele só perpetua os estereótipos atuais da política brasileira sem te dar no final nenhum tipo de solução, sem te dar no final nenhum tipo de aprendizado, nada. Assim, é um filme vazio em discurso, que usa as piadas óbvias para tirar um sarro que não afeta muito ninguém. Então, realmente é um filme que eu acho que fica sem propósito e me parece muito mais um oportunismo em ano de eleição, o que não é nada estranho, né? O oportunismo de ano de eleição devia ser até considerado como pleonasmo, né? Mas enfim, então Candidato Honesto é um filme que tem uma direção simples e eu acho que não entrega muito de valor. Uma atuação do Leandro Hassum meio perdido, dependendo dos seus monólogos para ser engraçado, o que nem sempre funciona por causa do texto, com um texto bastante fraco. Então pra mim, Candidato Honesto vai receber uma nota 3 em 10, não é um filme que eu acho que vai agradar a maioria das pessoas. Então é isso aí, espectadores. Se você gostou do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal. Se tornem apaixonados ou apaixonáticas, venham fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Candidato Honesto 2. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É sempre muito válido ter o YouTube. Até a próxima.